talento, você precisa ter uma garra e você precisa ter algo para se prender, para passar pelos momentos difíceis. Então eu acho assim, é um dos esportes mais difíceis do mundo e mais perigosos, porque você corre risco de uma coisa que não é ligada diretamente a você. Eu tô a 70 km por hora na bike, pode vir um cara falando no telefone e atropelar você. Então isso pesava um pouco. E aí foi virando isso como motivação. Porra, se meus filhos estão vendo isso como espelho, então eu preciso ir mais longe para quando eu falar assim, realmente chegou meu ponto de parar, eu dar para eles um legado e falar, agora é com vocês. Então, parte daí, eles já têm um ponto de partida muito bom. É uma busca incessante. Se você colocar um ponto, ou se você colocar que é inalcançável, você acaba se desmotivando. Então, mesmo sendo assim o caminho mais difícil, a jornada mais difícil que você possa seguir, você sempre tem que ir pensando que aquilo ali é incansável, incessante, você tem que ir buscando, você tem que ir se dedicando, você vai passar 80% dos seus dias ruins, dias em que você vai se duvidar de si mesmo, porque você está fazendo isso tudo, mas no dia da prova, no dia da competição, no dia da linha de chegada, aquilo tudo ali vale a pena, e aí você vê todo o trabalho de 6 meses às vezes, que valeu a pena, ou o contrário. Esse ano eu fui para uma competição, a prova mais difícil considerada do Ironman, que é em Lanzarote, e eu fiz praticamente, a gente se dedicou 8 meses de treinamento, cheguei lá na prova, não completei a prova por uma dor nas costas. É como se batesse um muro na sua frente. Tem um muro ali, e aí, você vai ultrapassar ou você vai bater aqui nesse muro e voltar para trás e falar chega? Então quando você ultrapassa aquele muro, você tem um crescimento muito maior do que se você tivesse vencido a prova. Porque quando você vence a prova, você vê tudo bem. Tem a motivação de que você venceu, tem o crescimento mental que você está num novo nível, mas você não teve um desafio para ultrapassar. É um desafio mental que você fala assim, cara, eu perdi 8 meses e cheguei aqui, não tive o resultado que eu vim buscar. E agora, o que eu preciso para continuar? Então, realmente, quando você passa esse muro, você encontra uma nova jornada e um novo desafio e uma nova motivação mais forte ainda do que a anterior. Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the... Eu entrei no esporte muito novo, mas eu entrei no automobilismo, não foi no triatlo. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu me apresentaram ao kart. E daí pra frente foi uma jornada bem longa, assim, foi até os 21 anos, onde eu passei para a Fórmula Renault, fui vice-campeão da Fórmula Renault, passei para a Fórmula 3 Sul-Americana, fui campeão da Fórmula 3 Sul-Americana. E aí na época em que eu deveria ir para a Europa, meu pai e minha família passaram por um problema financeiro, onde eu tinha que decidir entre continuar a minha carreira ou voltar para o Brasil e ajudar eles no recomeço da empresa, tudo. E aí foi uma decisão até difícil. E nesse tempo, assim, eu acho que eu fiquei 1 ano ou 2 anos sem contato nenhum com o esporte. Naturalmente, devido a toda a endorfina de competição, torcida, tudo, veio uma depressão. E encontrei minha esposa, conheci ela, a gente se casou, tudo, e ela mesma percebeu que faltava alguma coisa na minha vida. E assim, ir pro automobilismo já não era mais opção, isso tem que ser uma carreira contínua. E eu lembrei do ciclismo. A gente treinava muito ciclismo, principalmente indoor. Então lembrei dessas coisas e aí comprei uma bike de speed para mim, uma bike bem simples na época. Fui treinando ali e aquele sangue voltou, aquela vontade de competir, a adrenalina no sangue. E aí comecei a fazer algumas provas. Só que quando a gente passou para o ciclismo nacional, a gente percebeu que a gente precisava de uma equipe. E se você não tiver uma equipe, você realmente não consegue desenvolver durante a prova. E aí foi aí que eu comecei também de novo a desanimar, tal, e veio o lançamento do Brasil Ride, que é a segunda maior ultramaratona de mountain bike do mundo, só perde por Cape Epic na África. Eu me inscrevi, arrumei uma dupla, porque é de dupla lá,
E comecei a treinar bastante, comecei a treinar 1.200, 1.400 km de bike por semana. E eu acho que eu cheguei no meu ápice assim, de treinamento e de esforço e de sacrifício. Eu realmente treinava 5, 6 horas todos os dias, de ou mountain bike ou speed. E quando eu estava assim, a uma semana da prova, eu fui fazer um giro regenerativo e num dos retornos de Brasília, molhado, a bicicleta escorregou e eu quebrei a ponta do rádio. Cheguei no ortopedista, falei pro ortopedista, cara, dá um jeito, amarra o braço aí, costura, parafuso, mas eu vou para a prova, não tem jeito de eu não ir. E o ortopedista falou, ó, se fosse uma prova de ciclismo, alguma coisa assim, que não envolvesse a trepidação tudo, eu até falaria que você aguentaria, mas nessa você não vai aguentar. Então abortei a prova, fui para a sala de cirurgia, operei, botei os parafusos, engessei. Nesses 45 dias encontrei alguns amigos, meu irmão, eles estavam nessa de Ironman, eles estavam começando ali. E aí a gente conversando assim, durante o churrasco, durante algumas reuniões de amigos, eles falavam sempre que eles faziam um Ironman para completar. E eu, cara, o que é completar uma prova, né? Como assim completar? Vocês vão lá para ganhar ou vocês não vão? Pô? Do segundo para trás, já, como dizia o Piquet, já é o primeiro perdedor. Mas aí eu vi uma felicidade neles que, assim, eu realmente nunca tinha encontrado no esporte. Falei, cara, vou fazer esse negócio aí também para completar, né? Quero não saber não, vamos completar. E perguntei para eles, cara, me dá a primeira prova que vocês tiverem de triatlo aí que eu vou, e vocês vão comigo. E acabou que eles não foram. Cheguei lá na prova, zero preocupação, assim, tava, cara, vou largar aqui para completar mesmo. E aí larguei, resumindo, cheguei e tal, tava perto da linha de chegada e um cara correndo do meu lado. De repente o cara grita assim, cara, deixa eu te falar, eu tô competindo, eu tô disputando o título do ano, e eu sou o segundo, você é o terceiro, se você me passar eu perco, pela pontuação. Eu falei assim, como assim, eu sou o terceiro? Ele falou, é. Eu falei, não, bicho, fica tranquilo, velho, você pode passar em segundo aí que eu só vim aqui completar, terceiro tá ótimo pra mim. E aí passamos na linha de chegada, esse cara me abraçou, chorou, e aí ele não entendia, assim, por que eu passei ali. E aí subi no pódio, tudo, fui terceiro. Aí nasceu aquela chama novamente de competição, de querer ganhar, de querer vencer. Então isso foi final de 2011. 2012 eu comecei a fazer provas, aí mirei mesmo nas provas de Ironman, que já não tinha em 2011. E achei que isso era automobilismo, cara. Tipo assim, tinha 20 provas, 30 provas no ano, eu me inscrevi em praticamente todas e tentei fazer. No primeiro ano de triatlo eu fiz 8 provas de meio Ironman e 4 Ironmans. Marcos de performance que eu tenho, que quando eu consigo alcançar ele, eu sei que eu estou chegando numa preparação física para competir a nível mundial, que é exatamente um trecho de 2 km no lago, em linha reta, exatamente na minha casa, num quiosque que vai dar 1 km para ir, 1 km para voltar. E este percurso a gente tem um recorde ali de 26,58. Então assim, toda vez que eu consigo bater esse tempo ou melhorar esse tempo, eu sei que eu estou numa performance muito boa na natação. A bike, fazendo um trás-moto, trás-moto na prova é proibido, você é obrigado a ficar 12 metros, ou do atleta que está na frente, ou do carro madrinha. Mas a gente coloca uma velocidade acima do que a gente anda na prova. No caso, 50 km por hora eu coloco de marco. Hoje foi até mais que isso, hoje foram 54 km por hora, mas a gente pegou assim uma boa condição meteorológica, o vento não estava atrapalhando tanto e pegamos um trecho muito rápido. E esse 1 km é uma volta no morrote. Se você botar 1 km em plano, 2,48, é muito tranquilo bater pra gente. Mas o morrote tem uma descida em que na corrida você tem um impacto maior, apesar de que pode gerar velocidade maior se você está descendo, porém só que do outro lado tem a subida, e na subida você paga o preço do que você ganhou de velocidade na descida.
O exame de lactato hoje em dia é o que tem assim, de mais alta tecnologia em saber exatamente o ponto que você está. A gente tem vários testes, claro, laboratoriais para fazer de exames, mas nem todo atleta pode ficar indo toda hora num laboratório, até porque você perde um dia de treino. Por mais que você vá lá dar seu máximo, você perde um dia de treinamento, sem contar todos os custos. O lactato, ele puxa do sangue exatamente a hora que o seu corpo começa a gerar o lactato, que é a hora que ele para de oxigenar e começa a destruir as células e começa a destruir. Então, você vai fazendo vários testes. Hoje a gente fez 2 testes, mas já era acima do meu limiar, então a gente já sabia que ia dar ruim, igual a gente viu ali, que foi um número muito alto. Então, assim, se você falar, Vinícius, você consegue manter isso numa prova? Não, de jeito nenhum. Isso não vai durar 5 minutos. Mas a gente faz vários testes em velocidade X, aí mede o lactato, velocidade X, aí mede o lactato, velocidade X, aí mede o lactato. Chega uma hora em que o certo ponto do lactato dá a numeração, e aí você sabe que daquela velocidade para cima já é seu 100%. Daquela velocidade para baixo você começa a fazer a conta do que você pode aguentar na prova. Dia forte é dia forte, como o que a gente fez hoje. Dia longo é dia longo, ou seja, não precisa de força. Você tem que fazer um dia longo, passar horas e horas. Então, se você fizer força, uma hora ou outra do dia longo, você vai estar muito cansado e aí vai acabar fazendo um treino prejudicando mais do que o próprio treino longo prejudica. E dia regenerativo é dia regenerativo mesmo, é devagar mesmo, é lento para o corpo poder recuperar e aí quando você comer, você conseguir tirar todo esse déficit calórico que você perdeu nos dias anteriores. Todos esses anos de experiência, eu fui passando por vários pontos de treinamento no mundo que eu fui conhecendo e absorvendo ali o porquê que eu estaria ali naquele lugar, por que eu vim para cá treinar. Porque aqueles pontos são pontos isolados, onde não tem muito movimento de carro, muito movimento de turista, nas épocas que a gente vai em treinamento. São Mortis, por exemplo, é uma cidade de esqui, só que no verão ela vira uma cidade de treinamento, porque tem uma pista, ela está a 1.800 metros de altitude, que é uma boa altitude, e aí a galera vai para lá treinar, é uma das capitais do triatlo mundial. Outra é Boulder, nos Estados Unidos, tem Fronte Romeu também na França. Meu pai tinha comprado uma fazenda e eu comecei a pensar, por que não fazer isso na fazenda? Ela fica a 50 km de Brasília, no asfalto mais conservado, porque é uma estrada onde não tem muito caminhão. Talvez isso ia tirar todas essas viagens e investimentos que eu tenho que fazer para ir para fora. E aí comecei a construir o centro de treinamento, somando todas essas ideias. Por que eu fui para São Mortis? Lá tem uma pista, 1.800 metros. Brasília não tem 1.800 metros, mas o ponto em que a gente está na fazenda, ela tem 1.300 metros, ou seja, 500 metros abaixo de São Mortis, ali onde fica a pista. E aí comecei isso, só que assim, eu achei que ia durar, a construção achei que ia durar 4, 5 meses. Isso foram 18, 20 meses já. Então acabou que esse ano pesou um pouquinho, mas agora ela está ficando pronta, está na fase final. Faltam 10% do meu projeto, de tudo que eu tinha colocado no papel, então a gente já tem pista olímpica. E temos muita pista de cascalho lá dentro para correr. Trouxe alguns atletas e realmente até eles falaram, cara, você fez o que não existe no mundo. Porque você fez um centro de treinamento onde a gente vai para os lugares treinar, mas não são particulares.
a gente tem que se deslocar para a pista, a gente tem que se deslocar para a piscina. Cada um desses pontos não fazem parte de um complexo só. Você fez tudo que a gente pode fazer andando, tirando a bike que a gente vai pegar e sair pedalando na estrada, quilômetros. Da piscina para a pista tem 30 metros, ou seja, a gente está num complexo, no meio do nada, no meio de uma floresta totalmente de paz que possa treinar. Então eu acho que ficando isso pronto, realmente a gente vai trazer o Brasil para um novo nível de treinamento. A gente, em vez de mandar um atleta para um ciclo olímpico, para uma altitude, a gente vai trazer para Brasília, para a capital do país, mas o cara vai ficar num lugar talvez até melhor do lugar onde ele iria, porque querendo ou não, mesmo não tendo movimento numa cidade como São Ortiz, é uma cidade. Então isso eu acho que realmente para o legado do esporte no país vai trazer um benefício muito grande, mas não só para o triatlo, a gente vai trazer para o atletismo também. Soltar um pouquinho de lombar e jogar oxigênio nos pulmões, basicamente esses dois. Das coxas contra o tórax, pulmões vazios, coluna se encaixa, solta o ar, deixa os pulmões se encaixarem, os rins vão se encaixando no chão, a lombar vai se soltando, puxa o ar pelas narinas. Eu conheço o Tia Ruda desde 2018, a gente faz um trabalho junto há muito tempo
E realmente, desde que eu comecei a treinar com ele, a minha mentalidade, foco e concentração mudou muito. Eu sou Tia Arruda, tenho 40 anos, sou treinador de meditação, completo 18 anos dando aula. Nós vamos usar retenção do ar e sem ar para aquietar a mente. Então, a partir de agora, não é mais sobre o corpo físico, é sobre a concentração mental. A retenção do oxigênio muda o fluxo de pensamentos. O esporte, querendo ou não, quando você tá, o esporte de endurance ou de velocidade, querendo ou não, quando você tira a oxigenação do cérebro, passa para a musculatura, então o cérebro para de trabalhar um pouco ali, você para de pensar. Mas esse é o bom do esporte. Às vezes a gente pega alguns amadores que são empresários e você vê que o mais difícil dele fazer é aquietar a mente durante o treinamento. Ele fica pensando demais e acaba não concluindo o que foi planejado. Ele é um professor de meditação, um mestre de meditação dos maiores empresários do país, dos grandes atletas de futebol, basquete. Primeiro case maior foi em 2017, onde uma marca me convidou para colocar um atleta na NBA. E aí, depois de poucos meses, a gente conseguiu a façanha, que passou para um outro atleta que queria ganhar um mundial, precisava de algumas coisas para ganhar um mundial, ganhamos um mundial de Copenhague, no wakeboard. Aí, indicações que indicam, fiz parte da comissão técnica do Corinthians até a pandemia, passei pelo e-games do Flamengo, treino o Daniel Chaves, que é o principal maratonista com índice olímpico brasileiro, o Vini Canhedo, que é o atleta com maior capacidade e potencial para ser campeão mundial de Ironman. E daí acabou se desdobrando também para executivos que queriam performance e que viram que se no esporte estava dando resultado, ia naturalmente produzir resultado neles. Então treinei muita gente, faz parte aí da carteira de referências de muita gente e paralelamente o meu ideal de ser professor, o meu propósito de trabalhar com educação é o que me guia. Então eu tenho uma escola focada em jovens líderes, né, jovens empreendedores. É sabido por todos que a quantidade de energia dentro do corpo determina também a performance e o desempenho. Nesse instante, bombeando o ar com velocidade como um motor. Você atua sobre esses dois elementos, parte mental e parte energética. Eu tentei trazer isso para mostrar para os atletas o quanto a mente influencia na performance. E realmente eles viram lá, tem muito atleta que começou o esporte muito cedo e ele só sabe fazer aquilo, nada, pedala, corre, descansa, come, descansa e começa tudo de novo. Então, trabalhar a mente muda muito. Às vezes você pode ter 20, 30% de ganho de performance só trabalhando a sua mente, a oxigenação do corpo. Às vezes você passa por uma jornada, na verdade a jornada é de 10, 20 anos, mas às vezes nos pré-6 meses de prova você se dedica muito, você se sacrifica muito, não só você, mas todo mundo ao redor, a família paga, os filhos pagam, todo mundo. Tem hora que eu chego à noite, 7 horas da noite, eu deito na cama com muita dor, cansaço, tudo, e as crianças querem brincar, você não tem energia, você tenta, mas não tem energia, então tá todo mundo ali sofrendo. Quando você passa na linha de chegada, tudo isso praticamente vem num filme, muito rápido na cabeça, e aquilo ali, você se sente satisfeito. Quando você alcança o pódio, realmente vem algo a mais ainda. Então, e quando você se torna campeão da prova, aí realmente é assim, digamos, uma experiência que não tem nem como a gente descrever para as pessoas. Realmente só consegue sentir essa adrenalina, essa endorfina quando você realmente sobe. Não é nem subir no pódio, é passar a linha de chegada e saber que aquilo ali foi alcançado e conquistado, às vezes melhor do que você programou, ou às vezes pior, mas enfim, você conseguiu conquistar tudo que você trabalhou nos últimos meses e que todas as pessoas sofreram junto.